Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 29 de novembro a 3 de dezembro. Pedro vai descobrir que Gina mandou as fotos do casamento para Helena e vai procurá-la para se explicar. Modesto vai sequestrar Samuel. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 29 de novembro. Gina recrimina Augusto por dizer que está apaixonado por ela. Diz que nunca lhe deu motivos e em que cabeça cabe que ela iria se interessar por ele. Pedro chama a atenção de Gina, dizendo que ela não tem o porquê ofender Augusto. Gina se faz de vítima e diz que a ofendida é ela, pois o que Pedro vai pensar dela. Augusto diz que sente muito, que não deveria ter dito nada e sai chorando. Rosa consola Augusto e diz que o melhor será ele encontrar alguém que o valorize e o corresponda. Gina diz que Pedro deveria ter colocado Augusto no seu lugar e diz que vai pedir ao pai para despedi-lo. Pedro proíbe Gina de fazer aquilo e diz que não é justo despedir Augusto por algo assim. Pedro diz que o amor não ofende e Augusto é seu amigo. Na delegacia, Nelson jura que é inocente e que não sabia que Paulina traficava. Augusto pede perdão a Pedro. Pedro diz que não há nada para perdoar, o agradece por sua sinceridade e diz que agora entende porque ele sempre defendia Gina. Pedro tranquiliza Augusto, dizendo que para ele a amizade deles continua igual. Atrás das grades, Nelson está furioso com Paulina. Paulina diz a Nelson que não usa drogas, que aquilo são seus remédios e tudo já está sendo esclarecido. Paulina diz que a polícia foi até a sua casa pegar as receitas onde provam que todos os remédios ela usa sob prescrição médica. Nelson diz a Paulina que quando saírem da cadeia não quer voltar a vê-la. Andréia e Horácio finalmente se divorciam. Eles desejam sorte um ao outro e, emocionados, se abraçam. Pedro começa a trabalhar no carro para o concurso de túnel. Ernesto e Irene combinam de passarem a noite juntos. Para justificar para Nico que não vai passar a noite em casa, Ernesto diz ao filho que terá uma reunião fora da cidade na manhã seguinte. Samuel diz a Rosa que os números que ela mandou para ele podem representar a quantidade de drogas que Modesto trafica, mas falta conseguir relacionar os números com as letras. Enquanto isso, Modesto diz ao seu braço direito que eles não vão só traficar drogas, mas também irão produzir. Horácio mostra para Mônica que já está divorciado e pergunta se ela quer se casar com ele. Mônica fica eufórica e emocionada aceita se casar com Horácio. Andréia conta para Gabriela que assinou o divórcio. Gabriela fica surpresa ao ver que a mãe está reagindo muito bem. Brincalhona, Andréia diz a Gabriela que comprou um Santo Antônio. Andréia diz ao santo que ele tem que trazer algo muito bom para ela e diz que não quer nem pobre e nem feio. Andréia pergunta por que Gabriela não saiu com Samuel. Gabriela diz que Samuel tinha que estudar. Andréia diz para Gabriela deixar Samuel estudar sim e diz que o que vale nesse rapaz é o seu futuro. Mariano quer que Inês faça um curso de investigador particular pela internet. Eduardo aconselha Inês a aceitar que seu avô pague o curso para ela e diz que talvez eles terminem sendo colegas de trabalho. Nico manda uma mensagem para Pedro dizendo que irá para a escola na manhã seguinte. Irene pergunta a Ernesto se ele não quer que ela invente um pretexto para eles ficarem mais um dia juntos. Ernesto diz que precisa voltar porque quer consolar Helena quando ela ficar sabendo que o Pedro se casou. Escondido, Pedro observa Nicolas chegando na escola. Quando Pedro está indo embora, Nico vê e corre para os braços dele. Pedro diz que foi desejar que ele se saia muito bem no seu primeiro dia de aula. Nico entra na escola e Pedro diz a Helena que só queria ver Nico de longe, que não queria incomodá-la. Helena pede para Pedro lhe dizer o que está acontecendo, porque por mais que queira, não pode entendê-lo. Pedro não resiste e beija Helena, que corresponde ao beijo com paixão. Enquanto isso, Samuel e Rosa preparam a festa de casamento de Gina e Pedro. Rosa diz a Samuel que lamenta por não ter dito antes para ele a verdade sobre Modesto.
Samuel diz que agora o que importa é que ela fique livre daquele infeliz e possa seguir em frente com a sua vida. Helena diz a Pedro que ele não pode negar que a ama e pergunta por que ele terminou com ela. Com frieza, Pedro diz para ela não se confundir e que o que aconteceu não muda as coisas. Pedro diz que se deixaram levar pelo momento, mas aquilo não voltará a acontecer. Helena dá uma bofetada em Pedro e vai embora. Arrasada, Helena conta para Gabriela o que aconteceu. Chateada, Gabriela liga para Samuel e conta o que aconteceu entre Pedro e Helena. Gabriela pergunta onde Samuel está. Para não falar sobre o casamento de Pedro e Gina, Samuel mente para Gabriela, dizendo que está na universidade e que já havia dito para ela que iria passar o dia por lá. Ernesto liga para o seu advogado e diz que precisa que ele invente um pretexto para que a reunião com o advogado de Helena não aconteça. Pedro e Gina se casam. Durante a festa, Rosa tira várias fotos deles. Samuel fala com Rosa sobre algumas suspeitas que tem sobre os códigos que Modesto usa e diz que talvez pode se referir a lugares de entrega de drogas. Rosa fica animada e pergunta se ele acha que já podem denunciar Modesto. Samuel diz que primeiro eles precisam confirmar, porque é só uma suposição. Andréia marca um encontro com Ricardo, um homem que conheceu no site de encontros. Gina está louca para fazer amor com Pedro, mas ele a rejeita, usando como desculpa que ela está grávida e ele não quer fazer mal ao bebê. Samuel encontra um dos lugares onde Modesto entrega drogas. Gina envia para Helena a foto do casamento dela e Pedro. Arrasada ao ver a foto, Helena chora. Terça-feira, 30 de novembro. Helena conta para Irene que Pedro se casou. Arrasada, Helena diz a Irene que Pedro acabou de lhe mandar as fotos do seu casamento. Irene diz a Helena que isso é uma crueldade e que não pode ter sido Pedro que enviou as fotos. Helena diz que foi o Pedro sim e que ele mandou as fotos do seu próprio celular. Helena pergunta à irmã o que fez a Pedro para que ele a odeie tanto. Irene liga para Ernesto, diz que Helena está destruída e pergunta que necessidade tem ele ser tão cruel. Irene diz que Helena ficou sabendo da pior maneira que Pedro se casou e lhe mandou as fotos do casamento. Ernesto diz que isso é bom, para Helena ver o tipo de estúpido que Pedro é. Irene diz para Ernesto não pensar que vai ser tão fácil fazer com que Helena se esqueça de Pedro. O infame Boca de Sacola diz que isso não importa e que ele está ali para consolar Helena. Escondido na frente de um dos pontos onde Modesto entrega drogas, Samuel observa quando o homem entrega a outro a mercadoria. Depois, Samuel liga para Rosa, diz que eles tinham razão, que descobriu um dos pontos de entrega de drogas e que viu claramente quando o homem foi entregar a mercadoria para o outro. Samuel diz que a lista que Rosa lhe entregou tem mais de 100 códigos postais e que, pelo visto, aqueles infelizes se movem por toda a cidade. Samuel diz a Rosa que com aquela informação eles já podem denunciar Modesto. Ernesto diz a Helena que o seu advogado informou que se reunirão com o advogado dela no dia seguinte para falarem sobre o divórcio. Ernesto Purgante, falso dos infernos, diz a Helena que acha que eles não terão nenhum problema com a divisão dos bens, porque vai deixar tudo para ela, não vai brigar por nada. Ernesto diz que espera que eles coloquem um ponto final naquele assunto, porque é doloroso para ele. Ernesto diz a Helena: se eu falhei com você, eu te peço perdão. Quanto cinismo em uma só pessoa, gente. Helena diz para Ernesto: desde que você nunca fale com seu filho. Ernesto diz que nunca falhou. Samuel conta para Gabriela que já decifrou os códigos de Modesto e que Rosa e ele vão denunciá-lo na hora do almoço. Irritada, Gabriela diz a Samuel que já está cansada do assunto de Rosa e como aquilo não é seu problema e ela não se importa, prefere que Samuel não lhe diga nada. Ernesto e Helena se encontram com o advogado Abreu. Nesse instante, o advogado de Ernesto liga para Abreu e diz que não poderá ir porque foi com urgência para Vera Cruz, pois sua mãe está hospitalizada. Ernesto finge estar surpreso. Diz a Abreu e Helena que não tem outro advogado, que lamentavelmente terão que marcar outra reunião e diz que sente muito. Helena acredita em Ernesto, mas Abreu fica desconfiado.
Modesto vai até a oficina atrás de Rosa e fica sabendo que ela saiu para almoçar. Enquanto isso, Samuel e Rosa estão na delegacia para denunciar Modesto. Samuel entrega para o delegado Tudão Eduardo Robles as provas que conseguiu contra Modesto. Eduardo diz para Rosa e Samuel que com aqueles códigos eles vão encontrar todos os pontos de venda de drogas. Eduardo diz a Rosa que vai colocar 2 policiais de olho em Modesto 24 horas por dia e manda ela se comportar normalmente para que Modesto não desconfie de nada. Helena conta para Gabriela que Pedro casou e diz que ele mandou as fotos do casamento para ela. Gabriela fica furiosa, chama Pedro de infeliz e diz que agora entende por que Samuel pediu para faltar ao trabalho. Rosa chega na oficina e fica nervosa quando Jaime diz a ela que Modesto foi procurá-la. Logo depois, Jaime liga para Modesto e diz que Rosa chegou. Jaime diz que Rosa ficou muito nervosa quando disse que ele foi buscá-la. Nelson sai com outra mulher que conheceu pelo site Liger. Dessa vez, sem que Nelson veja, a mulher rouba os talheres do restaurante. Nelson só se dá mal nesses encontros dele, coitado. Andréia sai para jantar com Ricardo. Gabriela briga com Samuel por não ter lhe contado sobre o casamento de Pedro. Samuel fica surpreso e pergunta como ela ficou sabendo. Gabriela diz que o infeliz do irmão dele mandou as fotos para Helena do seu próprio celular. Samuel não conta para Gabriela que Ernesto está chantageando Pedro. Irritada, Gabriela termina com Samuel, dizendo que se ele não confia nela, então que se esqueça dela. Helena procura Esther e pergunta por que ela não lhe contou sobre o casamento de Pedro e mostra as fotos que recebeu do casamento. Esther diz a Helena que Pedro não pode ter mandado as fotos para ela, porque ele nunca faria algo assim. Esther diz que lamenta por não ter podido contar a ela sobre o casamento, mas diz que nunca esteve de acordo com que Pedro se casasse. Isabel se lembra de quando disse para Miguel que eles precisavam ir para o Canadá procurar Ernesto, porque tinha mais de 2 meses que não sabiam nada dele. Isabel também disse que Miguel ainda tinha que esclarecer o que aconteceu com o dinheiro que estava faltando e que quando se sentisse melhor, a primeira coisa que faria seria se livrar dele. Isabel se exalta, começa a chorar e chamar por seu filho Ernesto e pergunta onde ele está. Bernardina tenta acalmá-la. Isabel diz a Bernardina que desde que o seu filho foi para o Canadá, ela não voltou a vê-lo. Modesto chega em casa furioso e pergunta onde Rosa esteve a tarde toda, que nem o celular atendeu. Rosa diz que foi ao centro para resolver algo que Nelson mandou. Modesto não acredita em Rosa, pensa que ela está o traindo com Samuel, diz que ela não vai rir da sua cara, tira o cinto e começa a bater em Rosa. Coitada da Rosa, ela é uma fofoqueira e ajuda a Gina Lambisgoia que não vale nada, mas não merece passar por isso com esse animal do Modesto. O policial amigo de Eduardo diz que os policiais estão vigiando a casa de Modesto e que até o momento já localizaram 50 pontos de vendas de drogas. Andréia gosta muito do seu encontro com Ricardo. Andréia fica encantada com o romantismo de Ricardo. Pedro evita dormir com Gina. Ela não gosta nada da rejeição de Pedro, mas tenta disfarçar. Samuel conta a Pedro que Helena ficou sabendo que ele se casou porque Gina mandou as fotos do casamento para ela pelo celular dele. Irritado, Pedro vai falar com Gina. Samuel fica sabendo que Modesto bateu em Rosa e quer que o denunciem, mas Rosa diz que não, diz que seguirão com o plano. Samuel jura a Rosa que Modesto vai se arrepender. Gina está na casa de Esther. Pedro chega furioso e pergunta por que Gina mandou as fotos do casamento para Helena. Quarta-feira, 1º de dezembro. Pedro diz que quer saber o que se passa pela cabeça dela, que não se importa em fazer mal. Diz que se casou com ela e pergunta o que mais ela quer. Gina Lambisgoia diz que ele a desprezou na noite do casamento e por isso ela reagiu assim. Gina diz a Pedro que a rejeição dele lhe dói profundamente. Jaime vê Samuel dizendo para Rosa não duvidar em chamá-lo se precisar de algo. Gina se faz de coitadinha, diz a Pedro que ajudaria muito saber que ele já não ama mais Helena e que não pensa nela e vai embora da casa de Esther.
Esther conta para Pedro que Helena foi falar com ela à noite para tentar entender o que está acontecendo. Esther diz que Helena está muito magoada. Esther diz a Pedro que acha que aconteceu algo muito grave que o impede de falar a verdade. Pedro não conta nada para a mãe. Jaime avisa Modesto que Samuel esteve na oficina com Rosa. Furioso, Modesto manda o seu braço direito voltar para a cidade. 2 policiais seguem eles. Modesto e seu comparsa percebem que estão sendo seguidos. Gina Lambisgoia conta para Rosa que mandou as fotos do casamento para Helena porque não suporta a indiferença e frieza de Pedro. Gina diz que desde que se casaram, Pedro não lhe deu um abraço. Depois, Gina implora que Pedro a perdoe. Promete e jura para ele que não voltará a fazer outra bobagem. Gina diz que Pedro nunca mais voltará a ter outra queixa dela e pede para ele confiar nela. Pedro diz que espera isso e manda ela entender muito bem que ele não quer viver com uma mulher assim, ainda que seja a mãe do seu filho. Domingo defende Gina para Pedro e justifica os erros dela, dizendo que ele sabia do caráter dela. Pedro diz ao pai que não é coisa de caráter, mas sim maldade. Pedro diz que lhe dói pensar que uma mulher assim vai ser a mãe do seu filho. Andréia diz a Pili que teve uma noite maravilhosa e que Ricardo é um homem muito especial. Nelson acompanha sua nova pretendente a uma loja. Ela experimenta várias roupas, mas não compra nenhuma. Pedro deixa Gina em casa. Gina pede para ele ficar com ela e diz que quer estar segura de que ele a perdoou. Pedro diz para ela não pressioná-lo e sai, a deixando só. A mulher distrai Nelson fazendo experimentar um óculos e assim aproveita o momento para roubar algumas joias. Quando estão saindo da loja, o alarme apita. Sem que Nelson veja, ela coloca as joias no bolso do casaco dele. Nelson fica apavorado quando o segurança encontra as joias em seu bolso. Samuel tenta fazer as pazes com Gabriela, mas ela está com muita raiva e os dois discutem. Samuel diz que o melhor será que ele se demita do emprego. Gabriela diz para ele fazer o que quiser e que se decidir voltar com a sua ex-namorada, para ela não tem problema, pois ela já sabe que aquele é o estilo dos Garrido. Modesto e seu comparsa conseguem despistar os policiais. Eduardo e o seu amigo chegam a um dos locais onde Modesto entrega drogas e prendem o dono do estabelecimento. Eduardo fica nervoso quando o policial avisa que perderam Modesto. Na delegacia, a mulher diz que foi Nelson quem roubou as joias e ele é levado para a cela. Irene procura Pedro na oficina e diz que precisa que ele lhe diga por que se casou se ama a Helena. Irene tenta fazer com que Pedro confesse que Ernesto está por trás de tudo, mas é em vão. Pedro diz que se casou porque simplesmente decidiu assim. Irene, cobra dissimulada, fica furiosa por não conseguir arrancar a verdade de Pedro. Horácio assina mais documentos sem ler. Ernesto liga para seu amigo, diz que já tem uma pasta cheia de documentos e que quer conversar com ele sobre como farão para denunciar Horácio. Gabriela diz a Helena que Samuel vai apresentar sua renúncia e pede para ela aceitar. Gabriela diz que prefere que Samuel saia, porque vai ser muito difícil ficar perto dele, agora que não são mais nada. Modesto espera por Samuel na frente da empresa. Quando Samuel sai, Modesto, armado, pega Samuel e o coloca no carro. Gabriela vê tudo. Apavorada, ela liga para Rosa, conta o que aconteceu e pede para Rosa chamar a polícia. Rosa avisa Eduardo. Depois, ela conta para todos na oficina que Modesto sequestrou Samuel. Augusto pergunta a Rosa o que aconteceu. Jaime fica de olho nos dois. Rosa diz para Augusto que denunciou Modesto por tráfico de drogas. Samuel a ajudou e certamente foi por isso que Modesto pegou. Depois de ver pelas câmeras de segurança da loja que foi a mulher quem colocou as joias no bolso de Nelson, ele é liberado. A mulher pede desculpas a Nelson e diz que é cleptomaníaca. Nelson não quer saber das desculpas dela e vai embora furioso da delegacia. Modesto dá uma surra em Samuel. Jaime manda o cúmplice avisar Modesto que Rosa e Samuel o denunciaram por tráfico e a polícia está atrás dele. Samuel fica sozinho, consegue se soltar e se esconde. Pedro avisa a mãe que Samuel foi sequestrado.
O cúmplice de Modesto conta para ele que Rosa o denunciou por tráfico e que a polícia já sabe que estão com Samuel. Quando Modesto e seu cúmplice procuram Samuel, ele os surpreende. Samuel dá uma pancada no cúmplice de Modesto, que cai desmaiado. Depois, dá uma surra em Modesto e sai correndo. Modesto ainda consegue acertar um tiro de raspão em Samuel, mas mesmo assim Samuel consegue fugir. Gabriela diz a Rosa que se acontecer alguma coisa com Samuel, ela vai ser a culpada. Augusto apoia a Rosa. Aflitos, Pedro, Esté e Domingo esperam notícias de Samuel. Eduardo diz a Rosa que se Modesto se comunicar, ela deve fazer o possível para ele não desligar o telefone. Eduardo diz que precisam de tempo para conseguir a localização exata dele. Nelson diz para Gina que Samuel foi sequestrado e a oficina está cheia de polícia. Gina reclama por ninguém ter avisado e diz que vai para lá, pois nesses momentos é quando ela mais precisa apoiar o seu marido. Modesto liga para Rosa. Diz que ela o traiu e que sabe o que ela e o imbecil do Samuel fizeram. Modesto diz que certamente a polícia o está escutando. Finge que continua com Samuel e diz que eles vão negociar. Modesto diz que se o deixarem em paz, ele dirá onde poderão encontrar Samuel. Caso contrário, ele morrerá. Esther e Pedro se desesperam. Quinta-feira, 2 de dezembro. Cansado e ferido, Samuel desmaia. Rosa suplica para Modesto não fazer mal a Samuel. Modesto desliga o telefone e Pedro pergunta a Eduardo como Modesto sabia que eles estavam lá. Eduardo diz que deve ter alguém infiltrado ali que está passando informação para Modesto. Nelson diz que todos os seus funcionários são de confiança. Eduardo pede desculpas, mas diz que é a única explicação que encontra. Um homem e uma senhora encontram Samuel desmaiado e o ajudam. Modesto volta a ligar e diz a Eduardo que se quiserem que ele solte Samuel, terão que lhe dar 5 milhões e uma caminhonete blindada em 1 hora. Logo em seguida, Samuel liga para Pedro e diz que conseguiu escapar. Samuel descreve para Eduardo o local para onde Modesto levou. Pela descrição, o senhor que ajudou Samuel diz o nome do lugar. Samuel pergunta se Rosa está bem. Eduardo diz que sim e passa o telefone para ela falar com ele. Gabriela fica triste. Jaime avisa Modesto que Samuel apareceu e manda ele fugir, porque a polícia já sabe onde ele está escondido. Esther agradece Gabriela pelo apoio. Diz que Samuel a ama e que se ajudou Rosa foi por nobreza. Gabriela diz que não está tão segura disso. Se despede de Esther e vai embora. Pedro encontra Samuel. Quando a polícia chega no armazém, não encontram Modesto. Eduardo diz que tem certeza que alguém o avisou. Rosa diz a Samuel que se tivesse acontecido algo com ele, ela nunca se perdoaria. Rosa diz a Samuel que Modesto já sabe que eles o denunciaram por tráfico de drogas. Eduardo conta para Rosa e Samuel que Modesto conseguiu fugir e diz que eles precisam ser mais cuidadosos que nunca. Samuel diz à mãe que Rosa lhe disse que Gabriela estava na oficina. Triste, Samuel diz à mãe que Gabriela terminou com ele e diz que lamenta muito. Esther diz que Gabriela lhe contou. Esther diz a Samuel que a cara de Gabriela quando estava esperando por notícias dele não era a cara de alguém que não o amava. Esther diz a Samuel que Gabriela está muito apaixonada por ele. Gina leva Rosa para ficar na casa de Nelson. Ricardo leva Andréia a um lugar simples. Ricardo diz para Andréia que se sente muito afortunado por ter a conhecido. Andréia, que até então estava encantada com Ricardo, fica passada ao saber que ele trabalha como motorista. Ao ver o valor da conta, Ricardo pergunta se Andréia não se importa em pagar a parte dela. Andréia diz que ele não é mais do que um pobre diabo. Deixa o dinheiro e vai embora irritada. Ernesto diz a Helena que se ela quiser, eles podem refazer a vida juntos. Helena diz que não, que ele já não está nos seus planos e pede para ele deixá-la só. Chupa, otário falso. Tá achando que vai ter a mulher de volta. Quebrou a cara, babaca. Gina lambisgoia fica frustrada por Pedro não querer dormir no quarto com ela. Pedro diz que vai passar a noite trabalhando e não quer incomodá-la. Pela manhã,
Gina diz a Pedro que precisa saber que ele a ama. Pedro diz que ela sabe que ele gosta dela, que ela é a mãe do seu filho, mas pede para ela não forçá-lo a sentir algo a mais. Ao chegar no trabalho, Samuel fica todo feliz ao ver uma mensagem de Gabriela, pedindo para ele não ir embora, nem do trabalho e nem da sua vida. Samuel e Gabriela fazem as pazes. Ernesto vibra quando seu amigo diz que com todos aqueles documentos poderão demonstrar que Horácio estava roubando a empresa. Ernesto começa a planejar em que negócio vai investir quando vender a empresa de Horácio. Pedro procura Helena e pede perdão a ela pelas fotos do casamento que Gina enviou do seu celular. Furiosa, Helena diz que Pedro é um hipócrita e que se arrepende de ter acreditado que ele era um homem íntegro. Helena diz para Pedro: "Maldita hora que eu me apaixonei por você." Gabriela diz a Samuel que se sentiu fora do lugar quando viu Rosa falando com ele, que pensou que era Rosa que ele amava e não ela. Samuel diz a Gabriela que ela é o amor da sua vida e que quer que eles fiquem sempre juntos. Helena manda Pedro se esquecer de Nicolas, porque para Nico ele está morto. Helena manda Pedro desfrutar da mulher com quem se casou e do filho que vai ter com ela e esquecê-la para sempre. Arrasado, Pedro diz: "Chegará o dia em que você vai entender tudo." Helena diz que não tem nada para entender e o manda ir embora. Rosa diz para Augusto que se sente segura na casa de Nelson, mas tem medo de que Modesto apareça a qualquer momento. Augusto diz que duvida muito que Modesto se aproxime da oficina, pois a polícia está vigiando o lugar. Augusto diz para Rosa que vai pegá-la na casa de Nelson e levá-la para a oficina para que ela não ande só. Rosa agradece o apoio do amigo. "Esse é o homem para você, Rosa, e essa é a mulher para você, Augusto." Ernesto liga para Helena. Ela está sem paciência e logo desliga o telefone. Então ele liga para Irene e pergunta o que está acontecendo com Helena. Diz que ela o tratou muito mal. Irene, cobra dissimulada, diz que é por causa de Pedro que foi até a empresa falar com ela. Ernesto fica furioso. Mônica diz a Horácio que tem uma consulta com a ginecologista e que gostaria que ele a acompanhasse. Mônica diz que quer que a ginecologista fale sobre a possibilidade deles ficarem grávidos. Eufórica, Mônica pergunta se não seria maravilhoso que a médica dissesse que eles poderão ter um filho, ainda mais para ele que tem 3 filhas. Horácio não fica muito animado com essa possibilidade e vontade de Mônica engravidar, mas tenta disfarçar. Ernesto liga para Gina, diz que Pedro foi ver Helena e manda ela fazer algo para segurá-lo, porque o entregou a ela em uma bandeja de prata. Gina pergunta se não é ele que não pode segurar Helena. Ernesto manda Gina fazer o que puder ou vai acabar perdendo Pedro. Irritada, Gina diz que não vai perdê-lo porque o seu filho é a sua garantia. Gina diz que é uma pena que Ernesto não possa dizer o mesmo, porque Nicolas nem sequer é filho dele, e desliga o telefone. Nicolas diz ao pai que a professora mandou eles desenharem a árvore genealógica da família. Nico diz ao pai que não conhece os pais dele e pergunta se tem fotos deles. Sem graça, Ernesto diz que não se lembra, mas diz que depois eles procurarão. Helena observa Ernesto intrigada. Deprimida, Andréia conversa com a amiga e fala dos maus momentos que tem passado ultimamente em sua vida. Gabriela vê a mãe chorando e se preocupa com ela, mas Andréia diz que não tem nada, que está bem. Helena diz para Nicolas que a mãe do pai dele se chama Isabel e vive em uma casa de repouso. Nicolas pergunta à mãe se eles podem visitar a avó. Gabriela comenta com Samuel e Augusto que a mãe, desde que se separou, está se sentindo muito só. Gabriela diz que queria apresentar a mãe a alguém, mas não conhece ninguém. Augusto fala sobre Nelson e os 3 combinam de bancar o Cupido para unirem Andréia e Nelson. Nico liga para o pai e pede para ele levá-lo para visitar a avó. Ernesto tenta desconversar o filho e pede para falar com Helena. Ernesto diz que não é boa ideia que Nico vá ver a sua mãe, porque ela está ruim da cabeça. Para chamar a atenção de Pedro, Gina finge que está sentindo dor. Preocupado, Pedro a leva para o hospital. Ernesto pergunta a Jaime quanto ele quer para se livrar de Pedro. Sexta-feira, 3 de dezembro. Ernesto diz a Jaime que vai pagá-lo muito bem e que ele só precisa buscar a forma de provocar um acidente. Jaime aceita a proposta de Ernesto.
Ernesto dá um adiantamento para Jaime e diz que lhe dará o resto quando o trabalho estiver feito. A médica diz a Gina que está tudo bem com o bebê e diz que as dores que ela estava sentindo podem ser causadas por algum estresse e pergunta se ela tem estado estressada ultimamente. Gina, manipuladora, responde que sim e diz que a situação que está vivendo não é nada fácil. A médica diz a Pedro que se quiserem que a gravidez vá até o final, e bem, ele terá que fazer um esforço para dar segurança, carinho e tranquilidade à sua esposa. Augusto manda uma mensagem muito romântica para Andréia. Ele diz que é seu admirador e pede para ela aceitá-lo como seu contato. Andréia se pergunta quem é e manda uma mensagem de volta. Augusto, Samuel e Gabriela ficam animados por Andréia responder. Andréia diz que salvou o contato dele porque a intriga saber quem ele é. Gabriela manda Augusto agradecer a mãe por ter aceitado o seu contato e dizer que se chama Nelson. Se aproveitando do que a médica disse para Pedro, Gina o convence a dormir no quarto com ela. Horácio conversa com Domingos sobre Mônica querer ter um filho. Horácio diz que para ele seria como um neto e diz que na verdade não sabe o que fazer. Domingo diz a Horácio que só ele pode colocar na balança o que pesa mais, se é cumprir o desejo de Mônica ou enfrentar as complicações que lhe traria ter um filho. Esther fica feliz ao saber que Samuel e Gabriela voltaram a namorar. Samuel diz à mãe que está um pouco preocupado com Rosa, pois acha que ela interpretou mal o apoio que ele lhe deu no caso de Modesto e se iludiu com ele outra vez. Toda feliz, Andréia diz a Gabriela que recebeu uma mensagem de um tal de Nelson que quer ser seu amigo. Gabriela e Samuel ligam para Augusto e dizem que ele precisa ir preparando Nelson para que ele e sua mãe se conheçam. Augusto diz a Nelson que tem uma mulher muito bonita que ele deveria conhecer. Frustrado com os encontros que teve e nos rolos que se meteu, Nelson deixa claro para Augusto que não quer conhecer mais nenhuma mulher. Nicolas insiste para a mãe levá-lo para ver Isabel e diz que eles não precisam contar para o pai dele. Helena aceita fazer o que Nicolas quer. Pedro e Gina chegam ao shopping. Nico os vê e vai ao encontro deles. Nicolas pergunta a Gina se pode tocar na barriga dela. Toda sorridente, Gina lambisgoia e responde que é claro. Helena fica arrasada ao ver Pedro e Gina juntos. Gina desfruta ao ver Helena daquele jeito. Gina é muito amável com Nicolas e faz questão de explicar para ele como o bebê está. Nico pergunta a Pedro como o bebê vai se chamar. Pedro diz que ainda não sabem, porque não sabem se será menino ou menina. Nico diz, se for menino, que se chame Nicolas como eu. Nesse momento, Helena diz a Nico que eles precisam ir embora. Pede licença e sai com o filho. Gina diz a Pedro que ele tinha toda a razão, pois Nicolas é absolutamente encantador. Rosa liga para Samuel e o convida para almoçar com ela. Samuel pergunta se ela vai estar na oficina e diz que irá até lá. Rosa fica muito entusiasmada. Samuel chega na oficina. Samuel diz que só foi falar com ela para esclarecer as coisas entre eles. Samuel diz a Rosa que se deu conta de que ela voltou a se iludir com ele e antes que ela continue, ele quer que ela saiba que ele não pode correspondê-la. Samuel diz que sente muito e que ela interpretou mal as coisas. Rosa diz que não sabe como pôde pensar que ele iria querer ficar com ela depois dela ter mentido para ele e diz que deveria ter falado a verdade desde o começo. Samuel diz a Rosa que esse não é o motivo. Diz que entende porque ela fez aquilo e não tem nenhum ressentimento. Samuel diz que estará pronto para ajudá-la no que ela precisar, mas diz que já não a ama. Rosa pergunta se ele ama a Gabriela. Samuel responde que sim. Samuel diz a Rosa que sabe que está causando uma dor a ela, mas tinha que dizer, porque seria pior permitir que ela continuasse tendo esperanças com ele. Muito bem, Samuel. Palmas com as mãos e os pés para você. Arrasou, menino. Isso sim é agir como um homem. Andréia acredita que seu admirador é um vizinho e muito entusiasmada diz a Gabriela que ele continua lhe mandando mensagens. Helena e Nicolas vão visitar Isabel. Helena pergunta à madre como Isabel está. A madre diz que Isabel está bem e que não teve mais crises. A madre diz a Helena que quem provocava as crises de Isabel era uma irmã e pergunta se o esposo dela não comentou nada com ela. A madre diz que Ernesto mesmo pediu para que a irmã não cuidasse mais de Isabel e com toda razão,
porque a irmã Inês se sente a investigadora e queria averiguar tudo sobre a vida da dona Isabel, inclusive até envolver o comandante Eduardo Robles. Helena fica surpresa quando a madre diz que as coisas chegaram tão longe que o comandante foi visitar o esposo dela e com muita razão Ernesto se irritou. Nicolas conhece Isabel. Isabel diz que não sabia que tinha um neto e fica encantada com Nicolas. Ernesto fala com seu advogado sobre a armadilha que preparou para Horácio. Ernesto diz ao advogado que se Helena insistir em se divorciar dele, imediatamente vão denunciar o pai dela. Depois, Ernesto liga para Jaime e pergunta como vai o que ele mandou fazer. Jaime responde que está trabalhando nisso. Jaime diz a Ernesto que Pedro vai testar no final de semana o carro que está tunando e ele vai aproveitar para cortar os freios, para que Pedro sofra um acidente. Isabel passa bons momentos com Nicolas. Eles tiram várias fotos. Isabel pergunta a Helena como ela encontrou seu filho no Canadá. Isabel diz que Miguel foi procurá-lo e nunca o encontrou. Helena e Bernardina estranham a pergunta de Isabel. Nico pergunta quem é Miguel. Nesse momento, Isabel fica muito nervosa e diz: "O outro, eu não quero vê-lo, não quero vê-lo." Bernardina tenta acalmar Isabel e pede para Helena ir embora. Horácio diz a Mônica que pensou muito, diz que na verdade não está nos seus planos ser pai e que não quer que ela continue tendo ilusões. Mônica fica arrasada e diz que não pode dizer nada se ele já se decidiu, se não interessa ter um filho com ela. Nicolas pergunta à mãe se o pai se perdeu no Canadá quando era criança. Helena responde que não sabe e diz que sequer sabia que ele esteve no Canadá. Nico também pergunta porque sua avó disse que o seu pai gostava de nadar, se ele nem sabe. Helena diz que a avó dele não está muito bem da cabeça e às vezes inventa algumas coisas. Bernardina avisa Inês sobre o que Isabel disse sobre Miguel quando Helena e Nico foram visitá-la. Mônica pega o resultado de exame e descobre que está grávida. Ela se pergunta como dirá a Horácio agora. Gina diz a Pedro que pouco a pouco ele vai amá-la tanto como ela o ama e o beija. Pedro corresponde ao beijo e de repente chama Gina de Helena. Gina interrompe o beijo e olha para Pedro furiosa.